Às 5h17 da manhã, Londres acordou sem som. Nenhuma sirene, nenhum motor, nenhum pássaro. A cidade simplesmente estava lá, parada sob um céu cor de cinza que não era névoa nem amanhecer. Era poeira suspensa no ar, flutuando como neve suja sobre prédios que ainda fumegavam. As janelas dos arranha-céus refletiam nada. Não havia luz elétrica. Não havia movimento. O governo não emitiu comunicado. As redes sociais estavam mortas. Os telefones, mudos. Quem sobreviveu à noite anterior acordou naquela manhã sem saber se o mundo ainda existia, além do que seus olhos conseguiam ver. Mas quem olhou pela janela naquela manhã entendeu uma coisa. A guerra não tinha acabado. Ela simplesmente tinha parado de fazer barulho. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no sinal vermelho. E escreva nos comentários de qual país você está vendo este vídeo, porque o que vou mostrar agora não é ficção. É o que acontece quando o caos para, mas a destruição permanece. É o silêncio mais perigoso que a humanidade pode experimentar. 15 horas antes, às 14h12 da tarde anterior, o céu de Tóquio havia piscado branco. Uma enfermeira chamada Yuki estava trocando curativos no hospital universitário quando sentiu o chão tremer. Não era terremoto. Ela conhecia terremotos. Era algo diferente, breve demais, profundo demais. Depois veio o clarão pela janela, seguido de um som grave que fez as paredes vibrarem como tambores ocos. As luzes se apagaram. O gerador de emergência ativou por 3 segundos. Depois, silêncio. Na recepção, os celulares começaram a apitar ao mesmo tempo. Alertas de emergência nacional em letras vermelhas. Abrigue-se imediatamente. Não saia. Aguarde instruções. Mas não havia instruções. Apenas a mensagem repetida em loop, como um mantra eletrônico que ninguém sabia se era real ou se era o último eco de um sistema que já não funcionava mais. Yuki olhou pela janela. O céu estava limpo, mas havia algo errado na cor do ar. Um tom alaranjado, quase metálico, cheiro de ozônio misturado com concreto queimado. No horizonte, uma coluna de fumaça negra subia devagar, densa demais para ser fogo comum. Por um segundo, ninguém sabia se era um teste, um ataque ou o fim do mundo. Às 15h30, Moscou parou de respirar. Os metrôs que sempre corriam pontualmente travaram entre estações. As pessoas desceram dos vagões no escuro, guiadas apenas pela luz fraca de celulares que ainda tinham bateria. Nas ruas, os carros simplesmente pararam onde estavam, sem combustível, sem sistema elétrico, sem razão para continuar. Motoristas saíram dos veículos com as chaves nas mãos, olhando ao redor, como se esperassem uma explicação que não viria. Os mercados foram os primeiros a entrar em colapso. Não houve saques. Não houve violência. Apenas uma fila silenciosa que se formou em frente a cada loja ainda aberta. Pessoas segurando sacolas vazias, olhares vidrados, mãos tremendo. Dentro das lojas, os caixas não conseguiam processar pagamentos. Os cartões não passavam. O dinheiro em papel voltou a ter valor, mas ninguém sabia por quanto tempo. No Kremlin, as luzes se apagaram pela última vez. Um soldado de guarda na entrada lateral viu o reflexo de algo no vidro. Um brilho distante, rápido demais para ser avião. Depois, o som. Não era trovão. Era algo que vinha de baixo, como se a terra estivesse rasgando. E então, a luz se apagou pela última vez. Às 17h40, o Brasil fechou todas as fronteiras. Enquanto Moscou queimava e Tóquio tentava contar seus mortos, Brasília ativou protocolos de emergência que existiam apenas no papel. Aeroportos foram esvaziados em menos de 1 hora. Voos internacionais desviados. Estradas bloqueadas por barreiras militares improvisadas. A população não sabia o que estava acontecendo, apenas que algo imenso, invisível e irreversível tinha começado do outro lado do planeta. Na Índia, os primeiros rumores chegaram por rádio amador. Alguém em Mumbai captou uma transmissão fragmentada vinda da Europa. Londres está em chamas. Paris não responde. Berlim, e a transmissão cortou. Nos Estados Unidos, às 13h08, horário da costa leste, a Casa Branca emitiu uma ordem de confinamento nacional. Mas a ordem chegou tarde demais. As pessoas já estavam nas ruas, não em pânico, mas em negação.
andando, observando, esperando que alguém dissesse que era mentira. Em Nova York, as telas da Times Square piscaram uma última vez antes de escurecerem todas de uma vez. No silêncio que se seguiu, o som mais alto era o de passos, milhares de passos. Pessoas caminhando para casa. Ninguém corria, ninguém gritava. Apenas caminhavam porque era a única coisa que ainda fazia sentido. Na África do Sul, um pastor em um vilarejo rural viu o céu se iluminar ao norte. Ele não tinha rádio, não tinha internet, mas ele sabia. Todos sabiam. Em menos de 6 horas, ninguém mais sabia quem estava atacando quem, mas todos sabiam que o mundo tinha mudado. Às 22h30, o silêncio se tornou uma presença física. Em Londres, famílias se abrigaram em porões, corredores, estações de metrô abandonadas. Eles não sabiam se deveriam ficar ou fugir. Não havia comunicado oficial. Não havia luz, não havia certeza. Então ficaram. Fecharam janelas. Vedaram portas com fita adesiva e toalhas molhadas. Economizaram a última bateria do rádio portátil que chiava vazio. Em Tóquio, os hospitais operavam no escuro. Médicos usavam lanternas de celular para costurar feridas. Enfermeiras improvisavam soro com água fervida. Yuki, a mesma que tinha visto o clarão horas antes, segurava a mão de uma criança que não parava de perguntar onde estava a mãe. Ela não tinha resposta. Em Moscou, soldados patrulhavam ruas desertas. Eles não tinham ordens. Apenas andavam, fuzis nos ombros, olhando janelas escuras, ouvindo o próprio eco. De vez em quando, um deles parava e olhava o céu, como se esperasse ver algo. Mas o céu estava vazio. Nem aviões, nem estrelas. Apenas nuvens baixas e o brilho fraco de incêndios distantes. No Brasil, em uma cidade do interior de Minas Gerais, um homem chamado João sentou na varanda com o rádio ligado. Estava captando apenas estática. Ele girou o dial devagar, procurando qualquer sinal. Depois de 20 minutos, ouviu uma voz, fraca, distante, em inglês. Remain indoors, do not approach, water may be. A transmissão cortou. João desligou o rádio e olhou para a rua vazia. As luzes da cidade ainda funcionavam. A vida ainda parecia normal, mas ele sabia que não era. Todos sabiam. A partir daquele momento, o mundo já não tinha amanhã, ou tinha apenas o amanhã que eles conseguissem construir sozinhos. À 00:43, Londres estava completamente escura. Não havia energia elétrica em nenhum bairro. Não havia geradores. Não havia velas suficientes. As pessoas ficaram sentadas no escuro, ouvindo apenas a respiração uns dos outros e o som distante, sempre distante, de algo queimando. Uma sirene, talvez. Um motor. Uma explosão longínqua, que nem parecia real. Apenas um eco abafado que vinha de algum lugar que ninguém conseguia identificar. Em um apartamento no 10º andar de um prédio em Piccadilly, uma mulher chamada Margaret segurou uma vela até ela se apagar sozinha. Ela não acendeu outra. Apenas ficou sentada na janela, olhando a cidade que não existia mais. A Londres que ela conhecia, com suas luzes, seus ônibus vermelhos, seus turistas, tinha desaparecido em menos de um dia. O que restava era apenas forma. Prédios ainda de pé, ruas ainda desenhadas, mas sem vida, sem som, sem movimento. O medo deixou de ser de bombas. Agora era de não ouvir mais nada. Em Tóquio, Yuki saiu do hospital às 3h17 da madrugada. As ruas estavam cobertas de vidro, os carros abandonados. Ela caminhou devagar, pisando com cuidado, segurando uma lanterna que mal funcionava. No reflexo de uma vitrine quebrada, viu seu próprio rosto, sujo, cansado, velho de uma forma que não tinha nada a ver com idade. Ela parou, olhou ao redor e percebeu que não havia mais ninguém. A cidade inteira estava vazia. Não deserta, vazia, como se todos tivessem sumido de uma vez. Yuki sentiu o coração acelerar. Começou a andar mais rápido, virou uma esquina, outra, procurando qualquer sinal de vida. Então ouviu um choro, fraco, vindo de dentro de um carro estacionado. Ela correu até lá e abriu a porta. Dentro, uma criança, não mais que 5 anos, sozinha, tremendo. Yuki pegou a criança no colo e começou a andar de volta para o hospital. Não havia mais nada a fazer. Apenas isso. Seguir em frente, passo a passo, no escuro. Às 6h41 da manhã,
O sol nasceu sobre um mundo que não o reconheceu. O céu estava cinza, não azul, não alaranjado, apenas cinza, como se uma cortina de poeira tivesse sido pendurada entre a terra e o espaço. Em Londres, Margaret abriu os olhos e olhou pela janela. A cidade ainda estava lá, mas era uma cidade fantasma. Prédios de pé, ruas vazias, silêncio absoluto. Ela desceu as escadas. O elevador não funcionava e saiu para a rua. O ar cheirava a concreto queimado e metal oxidado. Cada passo que ela dava ecoava como se estivesse andando em uma catedral abandonada. Ela virou uma esquina e viu destroços, não de explosões, de colapso. Prédios que tinham desabado sozinhos, como se a estrutura tivesse simplesmente desistido. Carros empilhados uns sobre os outros, postes caídos, fios elétricos pendurados como teias de aranha mortas, e pessoas, não muitas, mas algumas, caminhando devagar, olhando ao redor, procurando algo, comida, água, outras pessoas, qualquer coisa que provasse que o mundo ainda existia. Em Tóquio, Yuki estava no telhado do hospital, com a criança nos braços. O sol nascente iluminou a cidade destruída. Prédios quebrados, ruas cobertas de escombros, mas no horizonte algo se movia. Um comboio, caminhões militares, lentos, mas vindo. A primeira ajuda, ou a última ordem. Ela não sabia qual. Em Moscou, o soldado que tinha passado a noite patrulhando finalmente ouviu algo. Um rádio, chiando. Depois, uma voz. Atenção, atenção. Transmissão de emergência. Permaneçam onde estão. A situação está sob controle. Repito, a situação está sob controle. O soldado riu. Não de alegria, de descrença. Sob controle. Ele olhou ao redor, para a cidade em ruínas, para o céu cinza, para as ruas vazias, e entendeu a verdade. A Terceira Guerra Mundial não começou com uma bomba. Começou com o silêncio de quem achou que nada aconteceria, com a certeza de que os sistemas nunca falhariam, com a ilusão de que o mundo era forte demais para quebrar, mas quebrou. E agora, naquela manhã silenciosa, os sobreviventes enfrentavam a pergunta que ninguém queria responder. E agora? Não havia governo. Não havia exército organizado. Não havia luz, comida ou água garantidas. Apenas pessoas. Apenas cidades vazias. Apenas silêncio. Margaret parou no meio da rua e olhou para cima. O céu cinza não mudava. Ela respirou fundo, sentindo o ar metálico queimar a garganta, e tomou uma decisão. Virou-se e começou a andar. Não sabia para onde, mas não importava. O que importava era continuar. A manhã depois da Terceira Guerra Mundial não trouxe explosões, não trouxe fogo. Trouxe apenas o som mais aterrorizante que a humanidade já ouviu. O silêncio de um mundo que esqueceu como funciona. E você? O que faria se acordasse e descobrisse que a vida como você conhece simplesmente parou, sem aviso, sem explicação, sem volta?